continua, que apareça, que me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ah, Senhor, cresce no nosso meio, cresce na minha vida, cresce nas nossas vidas, Deus. Somente o Senhor cresce, somente o Senhor aparece. A glória é tua, Jesus, e de mais ninguém. A honra, o domínio, o poder, a majestade, é tudo teu, e de mais ninguém. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. A glória é tua, a glória é tua. Aleluia, aleluia. E todo seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Ah, Espírito Santo de Deus, como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Aleluias, aleluias. Boa noite, povo abençoado, povo lindo. Que Deus abençoe você nesta noite. Em nome de Jesus, mais uma quinta-feira que o Senhor nos deu. Mais uma quinta-feira que o Senhor preparou para nós. Mais um dia para que nós pudéssemos estar aqui reunidos no nome do Senhor, dando a Ele a glória, dando a Ele louvor, dando a Ele domínio, majestade, pois Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Amém? Estão todos bem? Para a glória do Senhor Jesus Cristo? Creio que sim, em nome de Jesus. Creio que estão todos bem. Fico muito feliz em mais um dia poder estar aqui reunido com você, reunida com você, onde juntos nós vamos ouvir Deus falar, porque eu creio que Ele vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente neste lugar, na minha vida, na tua vida, que Deus Ele fale contigo. O Senhor, Ele preparou uma palavra abençoada para nós, preparou uma palavra linda, linda, linda. E eu creio que se você abrir os teus ouvidos, abrir o teu coração, o Senhor vai falar com você poderosamente em nome de Jesus, amém? Creio nisso, creio nisso. Então eu te peço que você fique comigo aí, pelo menos pela próxima hora. Vou tentar, prometo que eu vou tentar não terminar tarde, mas a gente vai dar lugar para Deus, a gente vai dar lugar, a gente vai dar glória a Deus, a gente vai dar aleluia, e nós vamos deixar Deus fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque não sei na sua vida, mas na minha vida Ele tem primazia. Na minha vida o primeiro lugar é dele, amém? Vamos orar, vamos falar com o papai, falar com Deus, pedindo para Ele vir sobre nós nesta noite, agir no nosso meio, falar conosco, abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, me coloco diante de Ti nesta noite em oração. Inicio essa oração, papai, agradecendo ao Senhor, te dando graças pelo Teu cuidado que mais um dia, mais uma vez nos alcançou, pela Tua graça, pela Tua boa mão, pela Tua misericórdia que mais uma vez tem estado aqui conosco. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós neste lugar, fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz. Somos totalmente carentes e necessitados de ouvir o Senhor falar. Deus, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para aquilo que o Senhor quer nos dizer. Quero iniciar já pedindo perdão a Ti, Senhor, por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões. Se de alguma maneira temos entristecido o Teu nome, se de alguma forma, Espírito Santo de Deus, temos entristecido, Senhor, nos perdoa.
Perdoa-nos, Senhor, se pecamos, e sei que pecamos porque nós somos falhos, somos pecadores. Perdoa, Espírito Santo de Deus, se de alguma maneira entristecemos o Senhor. Perdoa-nos, Espírito Santo de Deus, se de alguma forma entristecemos o Teu Espírito. Perdoa, Senhor, assim como Neemias pediu perdão pelos pecados que ele cometeu, pelos pecados do povo, eu também peço perdão a Ti, pelos meus pecados da Tua igreja, pelos pecados do povo, pelos pecados da humanidade, que tem entristecido, Senhor, de uma forma tremenda, que não tem agido, Deus amado, para contigo da maneira que deveriam, da maneira que poderiam. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu perdão nos alcance nesta noite, ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam abertos, estejam atentos a ouvir o Senhor falar. Que se de alguma forma, Deus, alguma distração pudesse tentar vir contra nós, que nada venha nos impedir, Senhor, de neste momento sermos alcançados pela Tua palavra, sermos alcançados pelo Teu Espírito Santo. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, abra a nossa vida em nome do Senhor Jesus, para nós sermos cheios de Ti neste momento, para sermos cheios e cheias como vaso, Deus, como vaso transbordando da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, que neste momento possamos ser impactados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, cheios de Ti, até transbordar. Fala conosco o que o Senhor quer, o que for preciso, o que for necessário, os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Paizinho. Peço que o Senhor venha de encontro à vida, à necessidade deste meu irmão, desta minha irmã, que o Senhor visite agora cada lar, papai, que o Senhor vá de encontro agora a cada um destes que aqui já estão comigo ou que vão ouvir depois, que cada casa, que cada lar, que cada família seja alcançada, seja abençoada, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha alcançar cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade no nosso meio. É o que eu te peço, papai, desde já te agradeço. Amém. Amém. Boa noite, pequena Maria José, minha linda. Saudade de você. Tem que ir lá fazer uma visita pra gente, hein? Belzinha, minha linda, boa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Evangelista Elisa Félix, dando mais glória a Deus e aleluia aqui conosco. Que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo aí na tua casa, onde quer que você esteja, em nome de Jesus, amém? Nós vamos meditar lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, Eclesiastes 7. E por favor, eu coloquei o áudio, o fundinho, junto com a ministração aqui no Facebook. Tá saindo fundo musical aí para vocês? Fala para mim se tá saindo, por favor, como eu gosto de uma ministração com fundinho. A gente dá mais liberdade para o Espírito, eu gosto. Dá mais levita e movida, né, a um acorde. Então fala para mim, nega, se tá chegando o som aí, por favor, tá bom? Enquanto isso, vai procurando Eclesiastes, capítulo de número 7, a paz tia Edna. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 7. Vai procurando aí, por favor. Deixa eu compartilhar a nossa live. E faça igual eu, hein? Em nome do Senhor. Compartilha a live com quem você puder, porque nós precisamos ser boca de Deus na terra. Ah, ótimo. Perfeito. Obrigada, Belzinha. Era o primeiro teste que eu fazia no meu celular, mas o celular é mais fácil. Também estou me vendo aqui, é mais rápido e mais fácil para eu conseguir acompanhar vocês aqui também. Acharam aí Eclesiastes 7? Nós vamos ver 3 versículos principais, amém? Nós vamos ver Eclesiastes 7, versículos 23, versículo 24 e versículo 29. A minha mãe,
ela compartilhou. Nós temos um grupo de mulheres de oração que tem sido uma bênção já 1 ano e meio, quase 2 anos. E todos os inícios de mês a minha mãe compartilha um relógio de oração e com alguns versículos e alguns horários de oração, e eu geralmente entro ali na opção das 6 horas, né, que é praticamente o horário da daça, da escola e tudo mais. E ali no horário das 6 horas estava ali o Eclesiastes capítulo 7. Li todo, meditei todo. Só que o Senhor chamou muito a minha atenção em alguns trechos do capítulo todo, mas hoje, eu perguntando para o Senhor, Deus, o que queres falar conosco? Ele me trouxe nesses 3 versículos. A paz, Marlene, boa noite. Pastora Ângela, boa noite, tô orando por ti, hein, Pastora Ângela. Estamos aqui orando, te amo, mulher de Deus. E ali o Espírito Santo falou, Eclesiastes, volta lá em Eclesiastes, onde você meditou de manhã, e ele chamou muito a minha atenção para esses 3 versículos principalmente. Eclesiastes 7, versículo de número 23 diz assim: tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vamos ler de novo? Versículo 23. Eclesiastes 7, 23. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornei-me sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém? Espírito Santo querido, fala conosco. Nós queremos e nós precisamos ouvir a tua voz. Então veja só. O livro de Eclesiastes, se você procurar, ele não tem uma assinatura, assim como o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus não foi assinada. O livro de Eclesiastes não tem uma assinatura, mas em Eclesiastes 1:1 diz assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Foi um dos filhos de Davi que escreveu, que compôs aqui, que registrou o livro de Eclesiastes. Por mais que Davi tenha tido uma média de 20 filhos, pela forma e pela estrutura da carta, e a teologia defende, a carta nós conhecemos e declaramos que foi uma carta escrita pelo rei Salomão. O rei Salomão era um dos filhos de Davi, aquele que sucedeu Davi no trono depois da morte do seu pai, filho de Davi com Betseba. E a palavra do Senhor nos fala, e eu quero que você dê um pulo rápido comigo para você enxergar isso também, lá em 1 Reis, dá um pulinho comigo lá em 1º livro de Reis, capítulo de número 3, versículo 9, 1º livro de Reis, capítulo 3, versículo 9, nós vamos ver quando este homem, logo que ele assumiu o trono, ainda jovem, ainda menino, quando Davi, seu pai, desceu à sepultura, farto em dias, Salomão foi aquele instituído pelo próprio Deus para substituir Davi no trono, por mais que algumas tramóias tentaram fazer para que outro filho sentasse o trono, mas não, o trono foi dado a Salomão, amém? Dá um pulo comigo lá em 1º livro de Reis, capítulo de número 3, versículo 9, eu quero que você acompanhe comigo do versículo 9 ao versículo 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 12, diz assim. Depois, só um contexto para a gente ler. Davi então morreu,
Salomão se achegou diante do Senhor em oração, porque Salomão, instruído e ensinado por Davi, seu pai, e ali um dos provérbios, eu não vou me lembrar qual que é, se eu não me engano é o provérbio de número 10, mas é um provérbio lindo que fala da instrução de um pai para um filho, e ali nós vemos que quando os filhos são instruídos pelo pai com sabedoria, com diligência, esses filhos tendem a ser bem-sucedidos, e foi o que aconteceu. Davi, ele se preocupou em orientar Salomão, em instruir Salomão debaixo da palavra do Senhor, amém? E por mais que Salomão, e isso não é o tema da mensagem hoje, mas é importante citar, porque alguns podem dizer assim, mas Salomão mesmo tendo sido orientado por Davi, seu pai, instruído nos caminhos do Senhor, sido ministrado na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, sendo o homem mais sábio que existiu em carne, depois de Cristo, né, como homem 100% carne, nós vamos ver isso agora aqui. Chegou um determinado momento de sua vida que ele se perdeu, ele se desviou, ele se apartou dos caminhos do Senhor. Isso para que você e eu entendamos que todos nós, por mais que busquemos, por mais, entre aspas, santos que sejamos, porque santo e bom mesmo é o Senhor, nós estamos sujeitos às tentações e às paixões desta terra. Então não julgue ninguém por nada que esta pessoa possa ter cometido, por pior que seja, porque você e eu estamos sujeitos às mesmas paixões, amém? Nós somos carne, nós somos falhos, nós somos pecadores, puro, santo, reto, é só o Senhor, bom é Deus. Então não seja você um juiz, um apontador de dedos, mas em nome de Jesus seja você um intercessor. Se você estiver vendo pessoas que estão ali carecendo, que outrora estavam com o Senhor e hoje já não estão mais e estão carecendo de ajuda em oração, ao invés de ser mais um acusador, porque acusador a gente já tem Satanás, o adversário das nossas almas, seja você um intercessor, amém? Então Salomão, sim, tão logo ele subiu ao trono, a primeira coisa que Salomão foi fazer foi orar. Diante de uma situação e de uma responsabilidade tão grande, a primeira coisa que Salomão foi fazer foi orar, buscar em Deus, pedir direção ao Senhor. E aí Deus, ele já começa nesta noite a falar conosco. Nós temos corrido aos pés do Senhor para pedir ajuda, para pedir direção, para pedir socorro, para pedir sabedoria diante das situações da nossa vida. Qual é a primeira coisa que você faz? Para onde que você corre em primeiro lugar quando você precisa de uma intervenção? Será que você tem buscado o pai, a mãe, o marido, a esposa? Será que você tem buscado o gerente do banco? Aonde tem sido o seu lugar de refúgio? Para onde você tem corrido, meu irmão? Para onde você tem corrido, a minha irmã? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Se é Ele que tem direção para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós somos, para aquilo que realmente é o melhor para nós. Então o Senhor já começa a falar conosco nesta noite, que nós devemos nos achegar a Ele, que nós devemos correr aos pés dEle, para buscar dEle a direção para as nossas vidas, amém? E aí sim, mediante essa grande responsabilidade, toda essa orientação e essa instrução, pai, mãe, vovó, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se aparte deste caminho, amém? Meu coração está muito alegre. Este segundo semestre eu transferi a Das, minha filha menor, para uma escola cristã, tive o privilégio. Ela iniciou essa semana e eu recebi agora há pouco, do grupo da escola, as fotos, e hoje eles tiveram um dia de ministração, um dia onde eles buscaram a presença do Senhor. Ali eles têm uma orientação, aulas de educação cristã, e ali eu pude ver a foto da minha filha, assim como várias crianças de joelhos dobrados na escola, e eu me emociono com isso, porque não são todos que sabem, mas a Daça passou uma situação muito difícil na escola no final do ano passado para o começo desse ano, que foi machucou muito, muito triste. Para um adulto passar muitas coisas, imagina para uma criança, então aquilo estava me doendo. E deu certo, consegui, Deus preparou e efetivamente eu ia colocar no começo do ano numa outra escola cristã,
que acabou não dando muito certo, não foi o momento, eu creio que não era ali que era para ela estar, mas ela iniciou essa semana e ali nós vemos as crianças de joelhos dobrados, orando, sendo instruídas na palavra da forma mais simples, mais lúdica, mais podendo ser ensinadas e orientadas. Então, pai e mãe, que nós venhamos ser orientadores dos nossos filhos, para que assim como Salomão, quando eles precisarem, eles entendam que eles podem se jogar nos pés do Senhor e buscar do Senhor, amém? E eu estou muito feliz com isso, porque eu posso, além de tentar ensinar minha filha em casa, na igreja, porque a gente sabe que nós somos falhos, eu sei que ela está ali na maior parte do dia dela também na escola, sendo ministrada e sendo ensinada. E isso para mim é motivo de grande alegria. E aqui Salomão foi orientado, foi instruído pelo pai, e ele chegou diante de Deus, quando ele se viu na responsabilidade de rei, e ele fez uma oração. E eu quero que você veja comigo o versículo 9 em diante, que diz assim: Dá, pois ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este grande povo? Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti haverá. Amém? Então Salomão, o rei Salomão, ele é conhecido, e ele, com base nessa palavra que foi liberada da boca de Deus, Deus fez uma promessa para Salomão, porque ele fez uma oração inteligente, na inteligência humana ainda. E você e eu vamos entender e falar um pouquinho dessa diferença da sabedoria terrena e da sabedoria que vem do alto, amém? Mas Salomão, ainda na sua sabedoria humana, com base no que ele aprendeu, orientado pelo seu pai, ele fez uma oração diante do Senhor, e ele, sabendo que ele precisaria tomar decisões muito difíceis, não só para a vida dele, mas para a vida de todo um povo, de toda uma nação, porque ali ele seria rei, ele iria governar uma multidão, ele iria governar povos, ele iria governar famílias, e ele sabia que muitas coisas passariam por ele, e ele teria que ter inteligência, sabedoria para tomar essas decisões. Ele chegou diante do Senhor porque Salomão reconheceu que ele era limitado. Salomão reconheceu que, por mais inteligente que ele fosse, porque existe sim a sabedoria natural, a sabedoria humana, existe a sabedoria e a inteligência que já nasce comigo e contigo. Por mais inteligente que Salomão fosse, ainda assim ele reconhecia que ele era limitado, que ele precisava do amparo, que ele precisava da ajuda de Deus para tomar decisões. Meu irmão, minha irmã, por mais inteligente, por mais sábio, por mais estudado que você seja, por mais conhecimento que você tenha das coisas, seja de um alimento para fazer, seja de trabalho, qualquer coisa, por mais que você seja inteligente, porque você e eu somos inteligentes, ô glória, mas por mais inteligentes que nós sejamos, nós somos limitados, e nós temos que entender e reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, e que nós precisamos do auxílio e da ajuda de Deus para que tudo nos vá bem. Salomão chegou diante do Senhor e pediu para Deus dar sabedoria a ele, e Deus o fez. Diz o versículo de número 12, que Deus fez segundo as palavras de Salomão, e ainda liberou sobre ele uma sabedoria vinda do alto. Além da sabedoria e da inteligência natural que havia sobre Salomão, ele foi acometido de uma sabedoria divina por conta de uma oração inteligente que ele fez, e Deus prometeu que homem inteligente, sábio como ele, não haveria igual, não havia e não haveria jamais outro igual. Por isso que, com base no conteúdo do que nós estamos vendo aqui no livro de Eclesiastes, nós declaramos, a teologia entende que este livro foi escrito por Salomão.
E o capítulo de número 7 de Eclesiastes, volta lá comigo agora, é muito interessante. Eu não sei como pode estar aí, né, o título para você, mas para mim está escrito assim, ó: comparadas à sabedoria e à loucura. Então veja que o nosso irmão Salomão, ele fez uma comparação. Ele fez uma comparação e registrou essa comparação entre a sabedoria, que significa acúmulo de conhecimentos, e ao conhecimento natural ou conhecimento adquirido. Isso naturalmente também, de forma terrena ou de forma sobrenatural. Porque o conhecimento natural é aquele que nasce com a pessoa. O conhecimento adquirido é aquele que a pessoa passa a ter com base em estudo. Então, por exemplo, eu sou formada em tecnologia da informação. Eu nasci com certa sabedoria e certo conhecimento, mas conhecimento voltado a essa minha área de especialização, eu passei a ter quando eu comecei a estudar. E assim é o conhecimento, a sabedoria. Ela pode ser natural, já nasceu com a pessoa, ou ela pode ser adquirida. No caso, no exemplo que eu dei, uma sabedoria adquirida com base numa formação acadêmica. Amém? E isso serve para qualquer linha de estudo. E Salomão, ele faz uma comparação entre a sabedoria, que pode ser tanto conhecimento natural ou adquirido, mas aqui Salomão está falando principalmente, nós vamos ver sobre a diferença da sabedoria que vem de Deus e a que não vem de Deus, e ele faz uma comparação entre a sabedoria e a loucura. Resumindo, ele faz uma comparação entre a sabedoria e falta dela. O que acontece, quais são os princípios, quais são as diferenças entre aquilo que é sábio e aquilo que é louco, entre aquilo que é inteligente e entre aquilo que não é inteligente. O que pode acontecer quando se busca essa sabedoria, essa inteligência, e as consequências quando se age de forma louca, de forma sem direção, amém? Lá em Provérbios, a palavra do Senhor, ela faz uma comparação entre a mulher sábia e a louca. E já diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica. A mulher inteligente, a mulher com conhecimento, independente se natural ou adquirido, ela edifica, ela constrói, ela traz edificações. Já a louca, tola, insensata, ela destrói. Então você e eu já bem sabemos que a principal diferença entre a sabedoria e a loucura é que a sabedoria traz crescimento e a loucura traz destruição. Amém? Só que aí eu comecei a ler e o versículo 23, o Senhor começou a me chamar muito a atenção para algumas coisas. Então, fizemos aqui essa introdução para que você entenda. Salomão, o homem mais sábio que existiu. E olha o que saiu da boca dele, do próprio Salomão, no versículo 23. Aqui ele já havia passado por aquela experiência, aquela oração, ele já havia sido acometido com a sabedoria vinda de Deus e tudo mais. Então, ele já tinha essa sabedoria divina, mas olha o que ele fala aqui no versículo 23. Tudo isto experimentei pela sabedoria. Tudo isto o que, pastora Juliana? Depois você vai ler na sua casa o capítulo 7 todinho e você vai entender, tá? E se você começar a ver Eclesiastes nos capítulos iniciais também vai ficar mais claro para você entender depois. Mas aqui no capítulo 7 ele falou de boa fama, de boa índole. Boa fama é boa índole, ó. Versículo 1 do capítulo 7. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ele faz várias analogias de coisas que são mais inteligentes e melhores do que outras. Aí ele fala aqui no comecinho do versículo 15, né, sobre a moderação em todas as coisas, e aqui é onde vem a palavra, né, não seja demasiadamente justo. Então ele fala que é melhor, que é importante você ter uma boa fama, ou seja, ser bem falado, que as pessoas falam de você como as pessoas te conhecem. Ele fala, por exemplo, que no velório é melhor estar, né, do que numa festa, por exemplo, porque ali no velório a gente sabe realmente quem ama de verdade, quem chora de verdade, enfim. Ele fala da moderação, né, em relação a não ser demasiadamente justo, porque isso pode acarretar destruição.
E aqui ele vem, depois de várias analogias, ele fala no versículo 23. Tudo isto experimentei, ou seja, eu experimentei tudo que eu estou falando aqui para vocês. Mas eu experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio. Tudo isso eu experimentei, tudo isso eu passei a conhecer, tudo isso. Mas a sabedoria, parte B do versículo 23, olha o que ele disse, estava longe de mim. Olha que interessante. E eu confesso para você que eu parei, fiquei olhando para esse versículo e falei para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Porque é muito contraditório. Você vê que o homem mais sábio da terra disse que experimentou todas essas coisas que nós vamos ler depois em casa, amém? E aí de repente ele fala, eu experimentei tudo isso pela sabedoria, só que aí eu disse, tornar-me-ei sábio, mas essa sabedoria estava longe de mim. E aí o Espírito Santo começou a me dar o discernimento, me trazer as revelações da palavra. Lembra que eu falei para você a diferença da sabedoria natural, a terrena e a sabedoria do céu? Quando Salomão experimentou todas essas coisas, não foi na sabedoria vinda de Deus. Foi na sabedoria natural, foi na sabedoria carnal. Tanto que ele disse aqui na parte B, assim, tudo isso eu experimentei pela sabedoria e eu disse. Ele mesmo disse, tornar-me-ei sábio. Ele falou, eu vou me tornar sábio, eu sou sábio. Foi algo vindo dele, ou seja, de Salomão, da sua carne, do seu natural, que é limitado. Salomão sendo um homem sábio, inteligente, com uma sabedoria vinda de Deus, mesmo assim ele tentou e ele experimentou em alguns momentos agir por conta própria, fazer as coisas da maneira carnal, do jeito dele. Mas ele disse aqui para nós, ele já falou, mas a sabedoria estava longe de mim. Esta sabedoria que estava longe dele é aquela que é bem sucedida, é aquela que dá certo, que é a sabedoria que não vem de outro lugar senão de Deus. E aí o Espírito Santo já começou a me revelar, já começou a fazer chover sobre mim várias coisas. Quando nós buscamos agir, quando nós buscamos fazer, quando nós tomamos decisões, quando nós buscamos caminho e direção, que não seja buscando no Senhor, a tendência é que nós ou sejamos limitados, a gente às vezes até consegue, porque com a sabedoria natural adquirida de forma natural até é possível. Você conquista, você consegue muitas coisas, mas ou ela não permanece, ou não é o melhor de Deus para a nossa vida, ou chega num determinado momento, para. Limitados você e eu somos. A humanidade, o ser humano, ele vai até um determinado lugar sem Deus. Vai. Por isso que tem muita gente que até é bem sucedida, tem muita gente que se dá bem, tem muita gente que conquista muita coisa. O próprio Salomão, dentro de Provérbios, ele escreve, ele questiona, ele fala, nossa, o ímpio está sendo bem sucedido, o ímpio está se dando bem, o justo não. Por quê? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que ele conseguiu e eu não conseguiu? Por que tem muita gente que fica stalkeando, né? Stalkeando, que fala a vida de pessoas no Instagram, nas redes sociais, e vê que por mais que ela não sirva a Deus, ou não conheça a Deus aparentemente, porque na verdade quem sabe disso é o Senhor, nós de novo não podemos julgar. A gente não pode julgar quem conhece a Deus, quem não conhece a Deus, quem vai para o céu, quem não vai, porque vai chegar naquele grande dia, a gente vai ter um monte de surpresa. Então vamos cuidar da nossa vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vamos parar com esse negócio de querer ser juiz na terra. Amém? Menos ainda no céu. Um homem natural, inteligente natural, ou adquirido, tem gente que é estudiosa, tem gente que é estudada, lê livros, faz cursos, se dedica. É óbvio que essa pessoa naturalmente vai ser mais inteligente do que aquele que não busca. É óbvio que uma pessoa que busca mais conhecimento, que busca mais entendimento, sabedoria, ainda que terreno, tende a ter um desempenho melhor, é um desenvolvimento melhor do que aquele que não busca. Isso é natural, é óbvio. Justifica.
Só que entenda, por mais sábio, inteligente, natural que você e eu sejamos, o próprio Salomão, o homem mais sábio da terra, ele declarou: enquanto eu busquei pela sabedoria, mas a minha sabedoria, a carnal, a terrena, a natural, eu não alcancei, eu não conquistei tudo, eu não fui até onde eu imaginei que eu iria. Tudo isso eu experimentei e foi pela sabedoria. Entre aspas aqui, entre parênteses, a minha, a do homem. E disse ainda: tornar-me-ei sábio. Sabe aquelas pessoas que eu vou conseguir, porque eu sou inteligente, porque eu sei fazer, porque eu posso. Tem gente que é assim, eu creio que não você em nome de Jesus, mas quer fazer as coisas porque acha que pode, porque acha que sabe, porque acha que consegue. Na sua força. Meu irmão, já quero começar a dividir uns versículos com você. Jeremias, capítulo de número 17. Vai lá comigo no livro do profeta Jeremias. Separei aqui alguns versículos para a gente ver junto. Jeremias, capítulo de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor. Não foi homem quem disse, Jeremias registrou, mas quem disse foi Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Tem gente que entende que este versículo está querendo dizer assim: maldito é aquele que confia no outro. Não, meu irmão. Maldito é aquele que confia inclusive em si mesmo. Maldito é aquele que confia nas suas condições. Maldito é aquele que confia na força do seu braço. Maldito é aquele que confia na sua inteligência. Maldito é aquele que confia na sua sabedoria. Maldito é aquele que acha que sabe, que acha que pode, que acha que acontece. Não. Maldito o homem que confia no homem. Nós somos homens, somos carne também. Então esse versículo não cabe só para quem confia nos outros. Cabe para quem está se sentindo autossuficiente. Você e eu temos que entender que nós somos dependentes do Senhor totalmente, amém? Você e eu temos que entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo. Para todas as coisas, você e eu somos dependentes do Senhor. Você e eu somos dependentes do Senhor para abrir o olho pela manhã. Você e eu somos dependentes do Senhor para respirar. Você e eu somos dependentes do Senhor para despertar. Salmo de número 3, versículo número 5 é o contrário. Deitei, dormi, descansei. Acho que é 3:5 mesmo. Deitei, dormi, descansei. E eu me levantei, porque o Senhor foi comigo. Aqui nós nos deparamos com o nosso irmão, com o rei Salomão, declarando: olha, quando eu tentei fazer do meu jeito, quando eu experimentei pelas minhas condições, quando eu experimentei, quando eu fiz pelas minhas forças, não fui até o fim, não deu certo. A sabedoria estava longe de mim. Sabe por quê? Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, Deus é obrigado a tirar a mão e deixar. A sabedoria estava longe de mim, a sabedoria de Deus, a mão de Deus neste momento se viu obrigada a me deixar fazer sozinho. Porque ou faz você ou faz Deus, irmão. Ou decide você ou decide Deus. Ou toma a decisão você ou toma a decisão Deus. Ou a tua vida, quem guia é o Senhor ou é você. Você consegue entender isso? Isso é muito forte. Eu me lembrei agora, eu estive no culto de adolescentes no ano passado, no congresso dos adolescentes na igreja da Elisa, da Dayana, e teve um teatro muito interessante que eu me lembro até hoje. Eu até pedi para a Dayana a qualquer hora apresentar com os adolescentes no nosso culto de jovens. Jesus assentado ali no banco, paz, pastor Luiz, Deus abençoe. Jesus assentado no banco. E aí chegou uma moça, a Dayana, a diaconisa Dayana representando essa moça, e ela disse que entregou a vida dela para Jesus. Amém? Entregou a vida para Jesus. E assim, quando você dá alguma coisa para alguém, quem passa a ter autoridade, legalidade sobre aquele algo, é a pessoa para quem você deu. Então, por exemplo, se você deu um presente para alguém, aquela pessoa faz com aquele presente o que ela quiser. Então, se ela quiser dar para outra pessoa, meu irmão, não fica triste não.
Ai, eu dei um presente para fulana, fulana deu para cicrano. O presente de quem que passou a ser? Não foi da fulana? A fulana faz dele o que quiser. A partir do momento que você deu, é do outro, e o outro faz com ele o que quiser. Usa, dá, pendura de cabeça para baixo, rasga, joga no lixo, faz o que quiser. Você deu, tá dado. Aí a jovem entregou a vida para Jesus, e teoricamente a vida era de Jesus, e ela falou para Jesus assim: Jesus, a minha vida é tua, toma todas as decisões. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito crente cheio de querer dizer que o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para quem não entregou a vida para Jesus. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, ela é dele. E a decisão passa a ser dele. Na minha vida não tem livre-arbítrio, eu não quero livre-arbítrio. Eu não quero decidir, eu não quero escolher. Eu quero que o meu Deus decida por mim. Às vezes eu faço igual Salomão, a gente faz. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, porque nós achamos que somos inteligentes, e somos. Nós achamos que sabemos o caminho certo. E às vezes parece certo, mas a palavra do Senhor, e ela já mesmo nos diz, né? Não é isso que a palavra do Senhor diz? Provérbios 14, versículo de número 12. Acho que é isso. Vou confirmar aqui. Provérbios de número 14, versículo de número 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então tem coisas que até parecem ser certas, parecem ser o melhor. Às vezes a gente acha, não, tá, é isso, eu sei, eu vou fazer desse jeito, porque é o jeito que eu sei, tá certo, vai dar certo do meu jeito. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos de morte. Acontece. E ali a jovem entregou a vida dela para Jesus e falou: toma as decisões. Só que aí, tudo, quando ia ter que decidir, ela passava na frente de Jesus. E aí depois ela olhava para Jesus e falava: ai, Jesus, desculpa. Ai, Jesus, esqueci. Toda hora ela tirava a decisão da mão do Senhor. Toda hora, por mais que ela entregou a vida para Jesus e disse que a vida era de Jesus, que Jesus podia decidir o que fazer, para onde ir, como fazer, como agir, todas as vezes ela agia e tomava a decisão dela. E você sabe que deu ruim, né? Deu ruim. E aqui nós vemos o rei Salomão, filho de Davi, como ele decretou ali, né? Escreveu em Eclesiastes 1:1. Ele disse exatamente isso aqui, ó. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim, a sabedoria estava longe dele, porque quando você quer fazer do seu jeito, quando você põe a tua mão, não tem como Deus pôr a dele. Quando você age da tua forma, não tem como Deus agir da forma dele. E o Senhor, ele já começou a dizer para nós nesta noite: tem que ser do jeito dele, porque o jeito dele é bom, perfeito e agradável, meu irmão. Talvez você esteja se questionando por que as coisas não estão dando certo. Porque você pediu orientação, direção e deixou Deus direcionar? Você deixou Deus decretar o caminho? Lá em Êxodo, capítulo de número 33, Moisés diz que a presença do Senhor mostra o caminho, mostra a direção. Você tem buscado direção e caminho do Senhor? Você tem clamado pela presença do Senhor para que Ele te mostre, para que Ele te guie, para que Ele te direcione, para que Ele te instrua em o que fazer, como agir, por onde seguir? Ah, meu irmão, porque quando a gente busca a direção do Senhor, como Salomão fez na sua juventude, dá certo. E Deus não apenas vem com aquilo que nós estamos pedindo e trazendo resposta, mas Ele vem com muito mais. Porque a palavra do Senhor lá em 1 Reis, onde nós lemos capítulo 13, diz que além de dar a sabedoria que Salomão pediu, deu uma sabedoria sobrenatural e ainda enriqueceu muito. Quando nós buscamos a direção do Senhor, vai dar tudo certo. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós deixamos Deus nos instruir, dá tudo certo. Agora, quando a gente quer botar a nossa mão, quando a gente quer fazer do nosso jeito, por mais inteligente, por mais sábios, por mais estudados, o meu diploma não me garante que vai dar tudo certo, mas a minha fé no Senhor e o meu Deus, a presença do Senhor garante. Quem garante é o Senhor.
E aqui Salomão está dizendo para nós exatamente isso. Olha o que ele disse aqui no versículo 29 de Eclesiastes 7, onde nós lemos. Eis o que tão somente achei. No final de tudo, ele resumiu o capítulo e disse assim: eis o que tão somente eu achei. Resumindo, é isso que ele está dizendo. Resumindo, Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem bonito, Deus fez o homem redondo, Deus fez tudo certinho. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. E aí o Senhor falou para mim assim: ô filha, sabe o que esse versículo quer dizer para vocês nesta noite? Que tudo que eu faço é perfeito, que tudo que eu faço é certo, que tudo que eu faço é ideal. Eu fiz vocês, homem, mulher, inteligentes, para viver para sempre. Só que, quando o homem quis fazer do jeito dele, não foi o que aconteceu? Eva quis comer, Adão quis comer. Quando o homem se meteu a querer fazer loucuras, astúcias, agir com loucura, com astúcia, se deu mal. Resumindo, Deus faz o que é reto e o homem vai lá e estraga tudo. De forma bem resumida, os caminhos do Senhor, as decisões do Senhor, o decreto do Senhor, por mais que venha contrário à nossa vontade, é o melhor. Aí Deus faz o que é certo, o que faz certo, o que é direito. Aí vem o homem com seu bedelho, achando que pode, achando que sabe, achando que acontece, achando que faz, mete a mão e dá ruim. Dá ruim. Dá ruim. Tudo isso experimentei pela sabedoria, a minha, a da carne. E ainda disse, tornar-me-ei sábio, arrogante. Arrogante. Acha que pode, acha que sabe, acha que acontece. Coitado. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Somos coitados. Mas a sabedoria estava longe de mim. A sabedoria de Deus estava longe dele. Vou dar 2 exemplos rapidinho para você. Da sabedoria natural. A inteligência natural que é limitada. E como nós vimos lá em Provérbios 14, 12... ainda capaz de levar à morte. Dá um pulo comigo rápido, prometo que eu já não vou demorar. 2 Samuel, capítulo de número... Na verdade, nós vamos ler alguns poucos versículos do 14 ao 18, bem poucos mesmo, é só umas pinceladas, tá? Eu vou contar um resumão da história para você e a gente vai ver só alguns versículos estratégicos. Então vai lá comigo. Em 2 Samuel, capítulo de número 14, a palavra do Senhor nos fala que Aminon, outro dos filhos de Davi, estuprou Tamar, sua irmã. Amém? Absalão, irmão de Aminon, irmão de Tamar, ficou furioso com isso e assassinou Aminon, porque ele estuprou a irmã. E a palavra do Senhor nos conta que Absalão teve que fugir, porque ele estava sendo procurado para pagar pelo crime. Porque independente do crime que Aminon cometeu, Absalão agiu, né? Legalidade, se achou no direito e fez o que não devia. Porque por mais que o irmão tivesse cometido um crime e feito o que está errado, justiça com as próprias mãos não pode acontecer. Amém? E aí a palavra do Senhor diz que Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai. Ficou lá durante alguns anos. Versículo, finalzinho aqui, versículo 38, 39 do capítulo 13 diz: assim Absalão fugiu indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado acerca da morte de Aminon, seu filho. Aí a palavra do Senhor diz, aqui no capítulo de número 14, que depois de um tempo, depois de 2 anos, tendo ficado Absalão, capítulo 14, versículo 28, veja comigo. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, mandou chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, ele não quis vir. Mandou chamá-lo 2ª vez, mas não quis ele vir. Então, Absalão voltou para Jerusalém, chamou Joabe, que era o guarda real, era o maioral da guarda do rei Davi, e mandou chamar Joabe.
Porque Absalão queria que Joabe fosse até o seu pai e pedisse para que o pai o recebesse, porque ele queria entrar na presença do rei Davi, ele queria conversar com o pai. E Joabe não foi, mandou Absalão 2 recados e Joabe não foi. Aí Absalão foi astuto, inteligente, ligeiro. Veja aqui, ó, versículo de número 30. Então disse aos seus servos, isso Absalão: vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, e de meter-lhe fogo. Manda queimar, quero ver se ele não vai aparecer. Dito e feito, Joabe foi lá tirar satisfação. E aí, o que você queimou meu campo? O que aconteceu? Aí Absalão, eu te chamei, você não veio, eu tive que dar um jeito. Inteligente Absalão, foi ligeiro, foi esperto, mas uma sabedoria natural, terrena. Aí, capítulo de número 15, nós vamos ler aqui alguns versículos, mas eu vou dar uma pincelada para você. Absalão, ele não estava arrependido, ele não queria se achegar diante do pai para viver em paz, e não, ele ainda estava irado. Ele estava indignado como Davi não havia tomado atitudes, não havia feito nada no caso de Aminon. Então Absalão, ele criou uma raiva, uma ira tão grande contra o seu próprio pai, a ponto de usar da sua astúcia e da sua inteligência para tramar, não apenas tirar o seu pai do trono, mas matar o próprio pai. Olha só que coisa do inferno. Olha como o diabo é. Olha o que o diabo faz. Sabe aqueles planos mirabolantes? A paz, tia Edileuza, seja bem-vinda. Sabe aqueles planos mirabolantes que você olha e fala assim, meu Deus, como pode? Pois é. O diabo é assim, irmão. O diabo é ligeiro, o diabo é astuto. Não pensa que o diabo é burro e nem orienta coisa ignorante, não. O diabo é inteligente. Satanás é inteligente e ele passa cada estratégia do inferno para aqueles que dão ouvidos à voz dele e não buscam sabedoria vinda do alto, mas só buscam sabedoria vinda da carne. E aqui no capítulo 15, versículo 1 diz, depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo chamava Absalão, assim lhe dizia, de que cidade tu és? E ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão dizia, olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e ainda beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Resumindo, Davi já era velho. Só que Davi era o rei e era o juiz, ele que tinha que tomar as decisões e julgar as causas do povo. Aí a palavra do Senhor nos fala que as pessoas iam buscar o rei, só que Absalão armou quase que uma tenda na entrada da cidade, e quando ele via que tinha alguém se achegando para ir se consultar com o rei, ele parava, se intrometia, se apresentava como Absalão, filho do rei, que eu posso te ajudar, que eu posso servir. Dava uma de bom moço hipócrita, dava uma de bom moço falso, ganhava, conquistava a confiança, o coração, ainda falava, olha, se eu fosse rei, se eu fosse juiz, eu ia te ajudar. Se eu, parece político, né? Se eu subir ao trono, sua vida vai mudar. E um monte de gente acreditava e entrava na onda dele, inteligente, astuto, foi sábio. Aí, versículo 7, capítulo 15, ao cabo de 4 anos ele tramou isso, gente, 4 anos. 4 anos tramando, 4 anos, inteligente. Disse Absalão ao rei, deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, mentiroso. Porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Ainda põe o nome de Deus no meio do rolo dele. Então lhe disse o rei,
Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Olha o versículo 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei de Hebrom. Ele armou um golpe de estado violentíssimo, não só para destronar o pai, mas também para tentar matá-lo. Veja o versículo 17, o capítulo 17, versículo 1. Disse ainda Autofel a Absalão: deixai-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Olha os planos. Olha os planos. E olha o que é capaz de fazer um homem sem a direção do Senhor. É inteligente, é astuto, não dá para dizer que não há uma sabedoria, uma astúcia, uma inteligência. Já diz a palavra do Senhor que os filhos das trevas muitas vezes muitas vezes não, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Por que, pastora Juliana? Porque os filhos das trevas, os filhos da luz, aliás, em alguns dados momentos querem agir por conta própria, não buscam a sabedoria que vem do Senhor. Agora os filhos das trevas dão total legalidade para Satanás agir na vida deles. Veja o que a astúcia e a sabedoria natural faz, leva à morte. Além de ser limitada, como nós vimos, leva à morte, à destruição. Sério, pastora, sério. Porque quando Deus entra no negócio, quando Deus entra no controle, Absalão se achou muito sábio. Absalão se achou muito inteligente, muito autossuficiente. Mas ele se esqueceu que do lado de lá tinha um homem que tinha uma promessa. Ele se esqueceu que do lado de lá, por mais falho, pecador, por mais que Davi fosse o que pudesse ser, porque ele pecou muito, ele errou muito, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra. E Davi buscava o Senhor e Deus era com ele. E Deus trouxe livramento. A sabedoria natural é limitada e leva à morte, mas a sabedoria que vem do Senhor, além de não ter limites, nos garante libertação, nos garante vida, garante salvação. Veja aqui comigo o capítulo de número 18. Capítulo de número 18, versículo 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Resumindo, Absalão estava andando no seu mulo, no meio ali, daquela confusão toda, para matar, para destruir, para fazer e acontecer, porque ele era o cara, porque ele era o bom, porque ele era inteligente, porque ele sabia, porque ele podia, porque ele, coitado, Jeremias 17:5, confiava na força do seu braço. Diz a palavra que ele tinha cabelos longos e era muito belo. Salomão era um homem muito bonito, e a palavra do Senhor diz isso aqui nos capítulos anteriores. Quer ver aqui no capítulo de número 14, versículo 25 até o versículo de número 27, fala da beleza de Salomão, que era um homem bonito, imponente. Então você imagina, autossuficiente, arrogante, como se beleza enchesse a mesa. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Por mais bonito, por mais inteligente, por mais sábio, natural, dependente, totalmente, de Deus para respirar. E como ele não entendeu e não reconheceu isso, da mesma forma que Davi ensinou Salomão, eu creio que Davi falou de Deus para Absalão, mas ele não se apegou à palavra do Senhor. Decretada a morte. Ele ficou pendurado pelos cabelos nos galhos da árvore. Alguns homens chegaram até Joabe e falaram para Joabe: olha, eu vi Absalão, versículo 10. Vendo isso, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Aí Joabe questionou: mas por que você não matou aquele homem? Falou: eu não vou matar o filho do rei. Eu não estou doido de pôr a mão. Mas Joabe não pensou duas vezes, pegou, foi lá e encravou a espada e matou Absalão.
Cadê a inteligência de Absalão? Cadê a sabedoria de Absalão? Levou ele à morte. E é diferente de nós, meus irmãos. Quando nós achamos que podemos, quando nós achamos que conseguimos, quando nós, na nossa arrogância, entendemos que sabemos que podemos, e por mais às vezes que não seja maldade, nós temos que aprender em nome de Jesus. Nesta noite nós vamos pedir para o Senhor nos ajudar e para o Senhor nos ensinar a sermos dependentes dEle em tudo. Porque por mais que eu saiba fazer isso, Senhor, me dá graça e sabedoria para fazer. Por mais que eu consiga, porque eu sei, porque eu sou inteligente, porque eu estudei, Senhor, me dá sabedoria, é isso mesmo, é dessa forma, é o melhor caminho. Deus, dessa forma eu acho que dá, mas é isso, é essa maneira, é isso, Deus. Nós vamos pedir nessa noite para o Senhor nos ajudar, nos ensinar a sermos homens e mulheres completamente dependentes dEle. Porque nós, por mais que tenhamos uma sabedoria natural, uma inteligência natural, ou adquirida porque nós somos estudiosos e tudo mais, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós temos que entregar a nossa vida, o nosso caminho, o nosso tudo nas mãos do Senhor e pedir que Ele nos guie, nos direcione, nos instrua em todas as coisas. Outro exemplo de homem inteligente, sábio, uma astúcia, um carnal que levou à morte Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Você pode ver lá depois. A palavra do Senhor diz que Ananias e Safira, um homem e mulher, casal, tinham ali uma propriedade, e ali na época dos apóstolos venderam as propriedades, cada um vendia o que tinha para dividir entre eles e tudo mais. E Ananias e Safira venderam a propriedade, falaram que iam entregar o valor para que fosse dividido de igual forma entre todos, enfim. Só que aí Ananias e Safira se acharam inteligentes e armaram. Olha, vamos falar que a gente vendeu por tanto e a gente fica com o resto. Como se Deus não tivesse visto, como se Deus não soubesse. Só que aquilo que eles acharam que era um bom plano, que era um plano sábio, inteligente, os levou à morte. Os dois morreram, porque agiram com uma sabedoria natural e limitada, que na verdade nada mais era do que uma loucura. E ali nós vemos onde nós começamos a ler Salomão, no versículo 23, dizendo exatamente isso. Volta lá comigo de novo. Tudo isso experimentei. Tudo isso experimentei. Até porque a própria palavra diz, tudo é lícito. Tudo é lícito. Pode fazer o que quiser, experimente o que quiser. Mas nem tudo convém. Mas olha, tudo isso eu experimentei pela sabedoria. Mas foi a minha, porque eu disse, tornar-me-ei sábio. Aí ele continua, mas, esse mas é uma condição, né? Mas a sabedoria estava longe de mim. A sabedoria verdadeira estava longe de mim. Aí no versículo 24 ele diz assim, e o que está longe e muito profundo, o que está longe, distante, muito profundo, quem o achará? Essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus, estava longe. E o que está longe, muito profundo, porque a sabedoria que vem de Deus, meu irmão, não fica em cima de uma mesa rasinha, não é para qualquer um. Sabedoria vinda de Deus, por mais que o nosso irmão Tiago, daqui a pouco eu vou ler com você, Tiago 1,5, ele diga, olha, é de graça, é só buscar. Não é para qualquer um. Não está ali, não é qualquer coisa que você chega e pega em qualquer lugar, não. Para quem é mistério. A sabedoria que vem de Deus não é para qualquer um, amém? Até porque as coisas que vêm do Senhor são tão poderosas e tão maravilhosas. Não é qualquer coisinha que você acha ali na esquina, são valiosíssimas demais. Você deixa algo valioso, um tesouro valioso em cima à vista de todo mundo para qualquer um passar e levar? A parábola do tesouro escondido que eu ministrei, não sei se todos já ouviram, que eu já ministrei certa vez, a parábola do tesouro escondido, ela deixa muito claro
que aquele homem, ele achou o tesouro escondido, enterrado, de tão valioso, com medo de roubarem. A sabedoria vinda do alto não é qualquer coisa e não está à disposição de todos. O que está longe, muito profundo, está lá no profundo. Quem achará? Quem achará? Tem muita gente sofrendo e perecendo porque não tem conhecimento, não tem sabedoria, tanto natural, porque se acomodou, e principalmente espiritual. Lá na carta do profeta Oséias, no livro do profeta Oséias, dá um pulo comigo, Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6, olha o que um dos profetas menores, Oséias 4, 6 diz: o meu povo está sendo destruído. E veja que Oséias não está falando de nenhum ímpio não, tá? Oséias está falando do povo de Deus. Aqui Oséias registrou e Deus estava falando do seu povo, o povo de Deus, aquele que dá glória a Deus e aleluia, que anda com Bíblia debaixo do braço, que diz que serve a Deus e que conhece a Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, ou em algumas traduções lhe falta sabedoria. E ele não está falando aqui da sabedoria natural e nem adquirida só, porque rejeitaste o conhecimento, te rejeitarei. Em suma, o meu povo está sendo destruído porque falta sabedoria, porque não busca sabedoria. Não busca sabedoria. Tem muito cristão sendo destruído com a vida assolada, física, financeira, ministerial, espiritual, conjugal, assolada, destruída, porque não busca conhecimento, porque não busca sabedoria, tanto adquirido, porque tem que estudar, meu irmão, tem que ler a Bíblia, minha irmã. Você acha, por mais que eu tenha uma inteligência natural, e por mais que Deus tenha agido com misericórdia e tenha me dado o dom, a graça, uma sabedoria para poder absorver e preparar uma mensagem, porque é algo, eu não sei explicar para você como acontece. Eu sentei cedinho, enquanto a Daça se arrumava ali, meditei, li ali de forma bem breve naquele momento, porque eu tinha que levar ela na escola, mas enquanto ela estava se trocando, eu estava lendo Eclesiastes 7, e Deus começou a falar. Falei, Jesus. Mas sabe o que a pastora Juliana fez? A pastora Juliana sentou, a pastora Juliana orou, pediu sabedoria para o Senhor, para Deus falar comigo e me dar a direção do que Ele queria falar. Eu abri a Bíblia, eu peguei aqui o meu celular, meu material de estudo, e eu fui estudar, eu fui entender. Tem que buscar, irmão. Tem que buscar, irmã. Sabedoria. O povo está perecendo porque falta sabedoria, conhecimento. Natural também, mas principalmente conhecimento e sabedoria vinda do céu, de Deus. E por que, pastora? Porque como está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 24, o que está longe de mim e muito profundo, quem achará? Tem gente que não quer descer, tem gente que não quer mergulhar, tem gente que não quer se aprofundar, tem gente que quer tudo no raso, tudo facinho. Não, irmão. O Senhor, Ele leva Ezequiel a uma visão ali, naquele rio, naquelas águas. E a palavra do Senhor diz que as águas batiam primeiro ali na canelinha, começou a subir, até o ponto que só era possível atravessar nado. Tem que ir no profundo. Quer conhecimento, quer sabedoria, quer ser bem sucedido, tem que ir no profundo, tem que ir no profundo. E para ir no profundo, meu irmão, tem que descer. Tem que descer, reconhecer a sua limitação, reconhecer a sua dependência e tem que se esforçar. Tem que ler a Bíblia, meu irmão. Tem que ler a Bíblia, minha irmã. Tem gente que só quer ouvir o que o pastor está pregando, mas não tem coragem de abrir a Bíblia e ler. Ah, irmão, tem que buscar. O povo perece porque falta o conhecimento. Porque não busca o conhecimento, rejeitarei,
diz a palavra do Senhor. Porque tem gente que só vê o trechinho, a primeira parte, né? Mas não, o Senhor, ele complementa dizendo que será rejeitado aquele que não busca. Aquele que quer tudo fácil, aquele que só quer mamão com açúcar, aquele que não tem coragem de descer, de ir no profundo, de se esforçar. O reino de Deus é tomado à força. As coisas de Deus são conquistadas, são tomadas à força. E Salomão estava dizendo exatamente isso aqui. O que está longe, nu e profundo, quem vai encontrar? Quem vai achar? Meu irmão, só vai achar quem buscar. Só vai encontrar quem buscar. Vou ler com você vou passar por 5, vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5 referências e a gente acaba. Vou orar. Referência 1. Jeremias 33, 3. Essa é conhecida, né? Mas você vai abrir a sua Bíblia aí. Você tem que criar o hábito de abrir a Bíblia, irmão. Jeremias 33, 3, aliás. Pastora Ângela, não sei se está ainda comigo aí, mas ela trouxe uma palavra em algumas sextas-feiras atrás, poderosa. Invoca-me e te responderei, ou clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Meu irmão, você quer ouvir Deus falar? Então clama. Você quer resposta? Busca. Clama a mim ou invoca-me, aí eu te responderei. Aí eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Mas quando você buscar, quando você clamar, quando você se esforçar, meu irmão. Mateus 7, vamos lá? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 7 diz assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate ser-lhe-á aberto. Mas pastora Juliana, isso aqui não está falando de bênção só? De milagre? De coisas materiais? Claro que não, irmão. Claro que não, minha irmã. Está falando também que se você buscar conhecimento, se você buscar sabedoria, se você buscar mais de Deus, Ele vai te dar. Oh, glória! Se você buscar mais do Senhor, Ele vai te dar. Se você pedir, ser-vos-á dado. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a este se abre. Busca. Salomão fez uma comparação entre a sabedoria, o conhecimento e a falta dele. E resumindo ali no versículo 29 do capítulo 7, quando nós vimos, ele simplesmente encerrou dizendo, resumindo, Deus fez perfeito e o homem estraga tudo. Deus fez perfeito e o homem estragou. Então vamos buscar no Senhor que é a perfeição, porque Ele tem o melhor preparado. Ele é poderoso. Provérbios, volta lá, Provérbios. Capítulo 2, estou terminando já. Falei para você que ia ler 5 versículos com você. Estou quase. Provérbios. Ah, Deus. Eu sinto Deus aqui, viu? Não sei você aí na tua casa, mas eu tô aqui no meu escritório, na minha salinha aqui, e a minha carne tá... Ai, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Provérbios, capítulo de número 2. Aqui nós vamos ler um trechinho grande e mais rápido, do versículo 4 ao 10. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, tem gente que só busca, que acha que tem valor, se fosse tesouro, dinheiro escondido, procura. Não. Se você buscar a sabedoria da mesma forma que você busca os bens materiais, é isso aqui que está dizendo. Se você buscar a sabedoria da mesma forma que você busca o que você acha que tem valor na terra, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você tiver a mesma disposição para buscar Deus que você tem para buscar casa, carro, dinheiro, ouro, prata, irmão. Ah, meu irmão, aí sim você entenderá o temor do Senhor e achar conhecimento de Deus. Porque tem gente que tem pique e disposição para ir levantar, para ir trabalhar, para buscar o dinheiro do salário. Mas tem gente que não tem coragem para levantar para ir para o culto. Tem gente que tem coragem
de passar a noite inteira fazendo uma hora extra, por exemplo, mas tem gente que não tem coragem de passar uma noite inteira num monte, numa vigília. É pesado, mas é verdade. Como que está a sua disposição? Você está tendo mais disposição para as coisas que você está buscando por interesse seu e aquilo que é desta terra? E como é que está a sua disposição em buscar o que vem do alto? Que é mais valioso do que qualquer coisa dessa terra. A palavra do Senhor diz: onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. É o contrário, não? É isso mesmo. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali estará o coração. O que é valioso para você? O que é o mais precioso para você? Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Lembra que eu falei para você agora há pouco que não é para qualquer um? Sabedoria não é para qualquer um. A sabedoria que vem do alto não é para qualquer um. Ele só dá para os retos, para aqueles que andam no caminho, na direção. Então tem gente falando: por que eu não consigo, por que eu não conquisto? Como está a sua vida, meu irmão? Você está andando em retidão? A sabedoria, a inteligência e as bênçãos do Senhor não é para qualquer um, é para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Versículo 8. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas. E o versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Você vai passar a ter prazer, entrará no teu coração e será agradável. Aquilo que talvez seja peso hoje, pastora Juliana, é tão difícil ler a Bíblia. Comece e se esforça, você vai ver que daqui a pouco você vai conseguir lembrar versículos. Eu já li a Bíblia inteira, mais de uma vez, mas eu não sei tudo que está escrito aqui de cor e salteado, mas conheço bastante versículo. Sei citar vários, às vezes não sei, a gente, é muita coisa, mas a gente começa a viver e aprender isso porque você passa a ter prazer. Você passa a ter prazer. Olha aqui, a sabedoria entrará no teu coração, o conhecimento entrará no teu coração. E será agradável, prazeroso. Quanto mais, meu irmão, você buscar do Senhor, mais prazer você vai ter nisso. Você tem que buscar para você querer mais, e cada vez mais fundo, e cada vez mais fundo, e cada vez mais fundo. Ir cada vez mais fundo, ir cada vez mais fundo. Deus, Ele quer intimidade contigo e comigo. Ele quer que a gente mergulhe, Ele quer que a gente vá cada vez no mais profundo com Ele. Oh, aleluia! Ele me quer e te quer cada vez mais perto dEle, no mais íntimo, no mais profundo. Mas para isso você e eu precisamos buscar. Abre comigo Tiago. Nós vamos ver Tiago, carta do apóstolo Paulo, aliás, carta do apóstolo Tiago, perdão. Tiago, capítulo de número 1, versículo 5 diz assim, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Resumindo, pede para Deus que Ele te dá, irmão, de graça. Se você precisa de conhecimento, se você precisa de sabedoria, se você precisa de direção, pede para Deus, busque em Deus, porque deliberadamente, liberalmente, de graça Ele te dá, você não precisa pagar. Diferente de uma faculdade que você precisa pagar para fazer, diferente de um curso, de um livro que você tem que comprar, de um curso de especialização que você tem que pagar. Se você pedir para Deus, Ele te dá de graça. A única coisa que Ele quer é que você peça, a única coisa que Ele quer é que você busque, a única coisa que Ele quer é que você se desgaste, tenha tempo, intimidade, um tempo de busca. Busca, meu irmão, busca, minha irmã. Pastora Juliana, para a gente chorar. Por que eu devo buscar sabedoria e conhecimento de Deus? Por que eu devo buscar sabedoria? Para quê? Por quê e para quê? Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus.
Evangelho segundo João, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que, pastora, que eu devo buscar essa sabedoria? Porque a verdade liberta, a sabedoria, o conhecimento da palavra, da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, para que você e eu sejamos livres em Cristo Jesus. Para que você e eu sejamos livres das amarras do inferno. Para que você e eu sejamos livres da morte. Para que você e eu sejamos livres de uma vida de condenação. Para que você e eu sejamos livres de uma eternidade sofrendo. Para que você e eu possamos ser livres em Cristo Jesus. Oh, aleluia. É para isso que você precisa de sabedoria. Você precisa de sabedoria para que você possa ser livre. Conhecereis a verdade vai te libertar, meu irmão. E a verdade é uma só, a palavra de Deus. E desculpa, se você não buscar, você não vai entender e não vai conhecer a palavra de Deus. Quando eu me converti, eu não conhecia a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, sendo usada como um canal, porque Deus, Ele me deu. Eu reconheço que, às vezes eu paro e falo para Deus assim, Deus, que o Senhor viu em mim. E eu sei que tem coisas que eu tenho, que eu faço, que é só Deus, vem do alto. É dom de Deus, é puro Deus. Mas eu não posso, eu tenho que dizer para você também, tem mérito humano na parte carnal, no sentido de eu busquei o conhecimento adquirido, que eu me esforcei e procuro. A gente sempre pode fazer mais, sempre pode e deve conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, já diz o profeta Oséias também. Mas a gente tem que buscar. Tô cansado, sei que tem dia que não é fácil. Eu tô cansada hoje. Hoje eu tô um pouquinho cansada. Mas são 10, vai dar 10:30 da noite, eu ainda tô aqui. Porque o Senhor me inclinou a estar aqui. Tô cansada hoje, fisicamente. A Dacinha voltou pra escola, já tô acordando mais cedo, tô me adaptando ainda essa semana. Ainda tô meio lenta, tô cansada, fisicamente falando. Mas a gente tem que buscar, a gente não pode impor limites. Que é o que eu falei para você, se fosse para orar, para buscar dinheiro, qualquer coisa a gente ia, não. Nós temos que nos esforçar para buscar do Senhor, amém? Amém? Ai, como é bom ouvir Deus falar, vamos orar? O Senhor me colocou um louvor no coração muito velho, da Soraya Moraes, que eu quero orar com você, ao fundo deste louvor. No louvor da Soraya Moraes. Deixa eu achar aqui. Soraya Moraes. Quero ir mais fundo, Senhor. É um louvor antigo da Soraya. Deixa o teu rio me levar, é o nome. E a letra desse louvor, ela fala assim, quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. É lindo. E o Espírito Santo me fez lembrar, muitos anos tem esse louvor. E ele tem que ser uma verdade na minha e na tua vida. A gente tem que ter sede do Senhor. Nós temos que ter fome do Senhor. Nós temos que querer mais o Senhor. Tenho sede de ti. Tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento, tua palavra o meu alimento. Oh, yaradalabassuri arananás. Tenho sede de ti, ah Deus. Tenho fome da tua presença, Senhor. Tu és o meu sustento, Deus. Tua palavra, meu alimento, preciso do teu amor. Ouça, vou mergulhar nas águas do Espírito. Você está disposto, você está disposta a mergulhar nas águas do Espírito, a beber dos rios do Senhor?
Meu amado, minha amada, como nós vimos, isso não é para qualquer um, não é para qualquer um. É para aquele que busca, é para aquele que está disposto. O nosso irmão Salomão, ele falou, olha, tá, o profundo, quem vai achar? Só quem buscar, meu irmão. Você está disposto? Você quer achar? Então você vai ter que buscar. Você quer achar? Você vai ter que buscar. Porque não vai ser, não está no superficial, não. Não está no superficial, não. O pastor Wilson Dias ministrou no domingo passado à noite a parábola, né, do semeador. E ele falava ali, e é literalmente isso. Aquela semente que foi semeada na terra, ali na parte mais rasa, ela cresceu, mas logo ela morreu. Estava no raso. Não, só deu fruto, só frutificou, só se firmou aquela que foi plantada no lugar certo, lá no profundo. Aí ela criou raízes e não teve para ninguém, meu irmão. Nós temos que nos aprofundar, buscar mais do Senhor. Nós temos que buscar mais do Senhor. Nós temos que buscar mais do Senhor. Temos que buscar mais do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos comigo. E o que você vai pedir para o Senhor é para que Ele te ajude a buscar mais, cada dia mais. Que Ele aumente a fome, que Ele aumente a sede, que Ele aumente a fome, que Ele aumente a sede. Que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê força, que Ele te dê conhecimento, que Ele te dê entendimento, que Ele te dê direção, que Ele te ajude, que Ele te mostre o caminho em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nós estamos aqui, 10:30 da noite, buscando do Senhor, Deus. Deus, eu tentei, Pai, mas como eu disse, o Senhor está à vontade para usar o tempo que o Senhor quiser. Eu tentei encurtar, mas Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. E eu creio que este homem, que esta mulher, quem está aqui comigo ouvindo até agora, é porque quer mais do Senhor também. Pai, de novo eu quero pedir perdão se nós temos limitado o Teu agir em nós, se nós temos buscado o Senhor superficialmente, se não temos nos aprofundado em Ti, que tem tantas coisas poderosas e maravilhosas para revelar a nós. Perdoa se não temos buscado na palavra como deveríamos. Perdoa se não temos meditado em oração como deveríamos, na intimidade, no relacionamento contigo. Perdoa, Deus, se não temos pedido a Tua direção para levantar, para seguir o nosso dia, para tomar atitudes e decisões. Perdoa se temos achado que somos, que podemos, que conseguimos. Não, Deus. Nós confessamos neste momento diante do Senhor as nossas limitações e a nossa total dependência de Ti. Nós confessamos que se o Senhor não for nas nossas vidas, papai, nós não somos, nós não temos, nós não podemos, Pai, não somos. Nós não somos, Deus, nós não temos, nós não podemos. Não somos, Deus, não temos, não podemos, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Ah, Espírito Santo de Deus, nós confessamos que precisamos de Ti, papai. Nós precisamos de Ti, papai. Eu não quero livre-arbítrio, eu não sei, meu irmão, mas eu não quero livre-arbítrio, eu quero que o Senhor guie a minha vida. Eu quero que o Senhor mostre a direção, eu quero que o Senhor mostre o caminho, eu quero que o Senhor cumpra o Teu querer e a Tua vontade, eu quero que o Senhor fique à vontade, opere do Teu jeito, da Tua maneira, ainda que não seja agradável aos meus olhos, Deus. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é maior e melhor, papai. Então eu Te dou legalidade. Eu Te autorizo a fazer do Seu jeito, no Teu tempo, da forma que o Senhor quiser. Que tudo, Deus, na minha vida, do menor ao maior, Deus Todo-Poderoso, em qualquer área, seja guiado, direcionado, e que a última palavra seja dada por Ti. E que se o meu irmão e a minha irmã, Deus amado, estiverem dispostos a isso e quiserem isso também, que neste momento, na intimidade deles, eles estejam fazendo a mesma oração, Te entregando a chave da vida deles, Deus, mas não de uma forma que a gente fique
impondo e tirando das tuas mãos, não. Em nome de Jesus, papai, que a gente coloque verdadeiramente nas tuas mãos e que aí fique, para que o Senhor tome a decisão, para que o Senhor guie, para que o Senhor direcione. Deus nos mostra o caminho que nós devemos andar, nos mostra por onde nós devemos seguir, nos mostra o que nós temos que fazer. Deixa o teu rio nos levar, nos conduzir, para que nós possamos te honrar, te agradar e para que possamos ser bem-sucedidos. O Senhor me faz lembrar que diz: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu creio que fim de bênção, fim de vitória, fim de conquista. Mas isso só será possível a partir do momento que nós confiarmos a nossa vida verdadeiramente nas tuas mãos. Para que o Senhor faça, para que o Senhor haja, para que o Senhor opere da forma que te achar bem. Abre os nossos olhos, Senhor, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, nos dá discernimento das coisas espirituais, Nós não queremos só ficar no natural, não queremos só ficar no raso, nós queremos mergulhar, queremos ir além. E eu sei que para ir além nós precisamos descer, ir no profundo. Aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, que se humilha, que desce, que põe o rosto no pó, a este o Senhor exaltará. Então, em nome de Jesus, Senhor, que assim seja nas nossas vidas, eu te peço. Que nós venhamos buscar mais do Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos dá sabedoria, entendimento e discernimento das coisas espirituais. Isso tudo para que o teu nome, somente ele, seja glorificado em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por mais esta quinta-feira, quero te agradecer por mais esta noite. Coloco tudo nas tuas mãos. E se o Senhor permitir estarmos aqui novamente na próxima quinta, te glorificamos. Se não, te glorificamos, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Que assim seja. Amém? Amanhã é culto na nossa igreja, a igreja que eu congrego, ali na Glória de Cristo, na Lapa, na Rua Guaicurus, 1325. Amanhã eu estarei ministrando a palavra do Senhor lá. Então, em nome de Jesus, se você não enjoou da pastora Juliana e puder estar comigo ali amanhã, estarei eu trazendo a palavra ali pela misericórdia do Senhor. E eu espero você lá. Se você não puder, quinta-feira de novo às 21 horas estaremos aqui. Amém? Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que assim que as comunhões e consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam contigo, não somente hoje, mas para todos sempre. E a glória de Cristo. Deus abençoe. Beijos.